Pessoal, teve muita expectativa, né? Eu ainda não li o voto, mas um voto do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sobre aquela questão se existe ou não existe estabilidade para uma parte da administração pública indireta, que é aquela que se ativa na ação econômica, né? Então, as sociedades de economia mista, principalmente empresas públicas, sobre a estabilidade de seus empregados. Bom, vamos tentar ver como surgiu esse debate e vamos ver como é que está mais ou menos. Eu vou deixar para uma próxima oportunidade fazer a análise da discussão do processo, porque a matéria é muito extensa. Falar mais ou menos, em geral, o que é essa discussão. Que daí, creio que lendo as matérias, vocês podem se situar um pouco melhor. A questão toda é a seguinte: a administração pública no Brasil, ela se divide em administração pública direta e indireta. A administração pública direta é aquela compreendida pela União, Estados, municípios e o Distrito Federal. A administração pública indireta é aquela compreendida pelas empresas públicas, autarquias, fundações públicas, que muitas vezes se confundem com autarquias, e as sociedades de economia mista. Por exemplo, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Como é que eu sei que tem esse nome? Porque a economia significa dizer a titularidade do banco, ela é dividida em parte para a iniciativa privada e em parte para o Estado. O Estado detém lá um determinado número de ações e essas ações são suficientes para ele controlar o banco. Mas o Banco do Brasil não deixa de ser uma empresa estatal pelo fato de ter capital privado. Petrobras também é assim. Aqui em Bauru, por exemplo, nós temos uma companhia muito antiga, a Companhia Habitacional Popular, a Coab, que é uma sociedade de economia mista, ela ainda tem ações, né? Então não é uma coisa interessante, porque essa forma ela existe já há muito tempo. Por que se decidiu fazer isso? Bom, muito antes da Constituição de 88, se decidiu fazer isso porque se entendeu que haveria a necessidade do Estado interferir em determinadas áreas de domínio econômico para poder realizar determinadas tarefas que o particular não realizaria. A empresa pública, o Estado faz 100%, porque são áreas mais sensíveis e também muitas vezes por origem histórica. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal hoje, ela faz basicamente o que o Banco do Brasil faz. Só que ela tem todo um outro legado, né? Por exemplo, construção da infraestrutura urbana no Brasil, que historicamente o Brasil precisou construir na medida em que começa a entrar no seu processo de industrialização a partir do século XX. A Caixa vai ser importantíssima nisso, infraestrutura urbana e habitação. A Caixa é uma empresa pública. No caso, para comparar, eu gosto de falar nisso porque as pessoas às vezes se surpreendem. Mas a Endurbe, antigamente já se chamou Enturbe, etc., era uma empresa com altíssima especialização, pelo menos é isso que está na lei, para o desenvolvimento de políticas urbanas, ou seja, seria uma empresa do município de Bauru para estudar o desenvolvimento urbano da cidade e, ao mesmo tempo, oferecer seus serviços para outros municípios, cobrando, e o município de Bauru tendo 100% do resultado, porque nas empresas públicas o Estado é proprietário integral. Autarquias. Autarquias é uma subdivisão da administração direta. Então, a administração direta vê lá uma área que, se ela especializar, ela vai prestar melhor esse serviço do que se ficar no meio do total de serviços que ela presta, etc, etc. Ela vai prestar um serviço público com mais qualidade. Um exemplo bem próximo da gente é o DAI, né? O servidor do DAI é servidor público municipal, mas ele está ligado a uma autarquia, que é um ente da administração pública indireta. Pode ver que o vínculo do empregado do DAI, o vínculo empregatício que os empregados do DAI têm com a autarquia, é um vínculo estatutário. Então ele é servidor público, só que ele vai para um lugar que tem um foco direcionado para adquirir especialização, qualidade na prestação de serviços, etc.
creio que esgotamos aqui as modalidades. Fundação pública se confunde com autarquia, fundação é pessoa jurídica de direito privado, mas pode ser pessoa jurídica de direito público. E essa confusão toda que existe de nomes, etc., ela foi definida no Brasil em 1967 pelo Decreto-Lei 200, que foi recepcionado pela Constituição. E a Constituição Federal de 88, recebendo o decreto, estabeleceu o seguinte: olha, tudo isso aí é administração pública. E a administração pública, nós vamos estabelecer princípios para o seu funcionamento. Os princípios são 5, os básicos, os constitucionais. Tem outros na própria Constituição. Mas o artigo 37 da Constituição, ele traz os 5, que são moralidade, publicidade, eficiência, esse aqui veio com a reforma administrativa, moralidade e impessoalidade. Impessoalidade é o que nos interessa aqui. O Estado, ele deve tratar as pessoas de forma impessoal. Significa dizer que ele não deve tratar a pessoa A de forma melhor do que a pessoa B. Não confundir com políticas de integração. Aí é outra coisa, tá? Mas, por exemplo, todo mundo tem direito de acesso a uma água de qualidade, etc, etc, etc. Isso é parte do princípio da impessoalidade. Quando o Estado vai contratar, ele também contrata, levando em conta a impessoalidade. Tanto que existe um princípio setorial, mas que deriva da impessoalidade administrativa, que é o concurso público. No concurso público, o Estado seleciona os melhores, você tem que passar, tem que ser aprovado numa prova, do ponto de vista técnico e tudo, e contrata aqueles. Aliás, tem que ser assim, porque afinal de contas, ele vai prestar o serviço e nós queremos que o serviço seja o mais eficiente possível. E não há. E aí é uma coisa muito curiosa, porque tem muita gente que fala que o serviço público está inchado, etc, etc, etc. Eu não sei exatamente como é que essas pessoas pensam a vida, mas elas acreditam que é possível haver serviço sem servidor. Quer dizer, como é que você vai ter uma prestação de um serviço público eficiente se você não tem pessoa para prestar, né? Ele fala, não, mas contrato privado. Isso é outro papo. Muito bem. Então, eu realizo o concurso. Eu também tenho que ter alguma forma de proteger esse cara. Por quê? Porque senão eu realizo o concurso, passo pelo estágio probatório, então o meu filho é o terceiro. Eu sou lá o diretor da companhia. Eu falo para a comissão de concurso, ó, os 2 primeiros você reprova no estágio probatório, sem que ele tenha direito de se defender, nada, não acusa nada. Por quê? Porque daí meu filho vem concursado, ele é o terceiro. Então, tem que haver esses tipos de proteção para evitar favorecimentos. E é isso que está se discutindo no Supremo, especificamente nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Porque há estabilidade, isso indiscutivelmente, para o servidor público da administração direta e das autarquias. Prestou serviço público, tem regime jurídico próprio, tem direito à estabilidade no emprego. Não significa dizer que não pode ser demitido. Significa dizer que ele é vitalício. Se ele não trabalhar, se houver um motivo, ele vai, se defende, etc., permanece o erro, ele será demitido. Aqui, a sociedade de economia mista e a empresa pública, elas tiveram um problema de interpretação constitucional logo no começo da Constituição. O artigo 173 da Constituição, ele diz o seguinte, olha, se a empresa pública e a economia mista, elas se ativam no domínio econômico, elas recebem o mesmo tratamento das empresas privadas no campo tributário e trabalhista. Então, a discussão que está colocada é o seguinte, essa locução trabalhista significa dizer que não pode mandar embora em hipótese alguma? Significa dizer que eu tenho que motivar a dispensa? Não vamos dizer instabilidade porque não é, mas eu tenho que motivar a dispensa, então eu tenho que dizer por que eu estou demitindo A e não B? Essa é a grande polêmica. Há um tempo atrás, votando um processo dos Correios,
que chegou até ao pleno do Supremo, o Supremo não só entendeu que tem que motivar, porque é uma empresa pública, é aquela coisa, por que eu tenho que motivar para contratar, para demitir, e não tenho que tenho que motivar para comprar? Então aqui para demitir eu posso, ser humano, família, etc. Esse aqui eu posso demitir à vontade. Agora, quando eu for comprar coisas, aí não, aí eu tenho que fazer uma licitação. Pô, é um pouco complicado. E tem. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas não compram como uma empresa privada. Nessa votação dos Correios, saiu uma súmula vinculante, que é uma súmula que vincula todas as esferas administrativas e judiciárias. E aí restou, e essa votação que está acontecendo agora, ela é uma continuidade disso, qual o alcance dessa motivação para garantir o poder de direção do contrato, se chega, o poder da empresa de dirigir o contrato, se chega até a dispensa e motivada. Particularmente, em que pese toda a minha admiração eu não vou dizer por todos, porque não é, por alguns ministros do Supremo, também eu acho que eles ficam muito preocupados com a minha admiração ou não. Mas enfim, o fato, você não pode esquecer que o princípio da impessoalidade, ele tem que valer para essa situação também. Porque senão você cria aqui uma relação pessoal. Então, discutir isso e dizer assim, olha, pode demitir, ou, como nos Correios, só demite com motivação, me parece frágil. Mas, se prevalecer aquele primeiro entendimento dos Correios, já nos permite discutir o motivo pelo qual uma pessoa é desligada de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. Vejam, a tendência mundial foi, durante muito tempo, hoje divide-se aí, mas ainda prevalece, que o Brasil deveria adotar, seria a aplicação da Convenção 158, que estabelece a obrigatoriedade da motivação da dispensa. Isso não quer dizer que todo trabalhador deveria ser estável, não é isso não. É que não deve haver aquela demissão assim, tá demitido. Por quê? Porque eu quero. E eu justifico que essa convenção internacional, produzida no âmbito da OIT, a 158, ela, votada pelo Brasil, o Brasil subscreveu, depois teve um problema de adequação dele no ordenamento jurídico local e acabou de se resolver isso e até hoje isso está tramitando. Veja, se você acaba com isso, você realmente dá valor ao que nós somos. O que nós somos é a Constituição, quem diz? Porque nós fizemos um acordo para viver juntos e botamos num papel que nós chamamos de Constituição. E lá nós dizemos que o Brasil é uma república federativa formada da união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal, se constitui em um regime democrático e social de direito que tem como fundamentos: primeiro, soberania; segundo, cidadania; terceiro, dignidade humana; quarto, muita atenção ao quarto, livre iniciativa e valor social do trabalho. Então, a economia, a organização social, ela trabalha com esses dois campos. Se um é mais fragilizado em relação ao outro, ele não pode ser fundamento, não pode ter o mesmo peso como fundamento de um Estado que nós constituímos lá em 88. Tá bom?